Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar algumas situações importantes da entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi depois da derrota para o Palmeiras lá em São Paulo. A primeira questão é sobre o bastidor, na verdade sobre o ambiente. Um Renato abatido, não é por menos, mais uma derrota gremista, mas principalmente um Renato que muda o tom, um Renato que muda o enfrentamento, que muda o posicionamento. O Renato, a gente pode dizer, baixou a bola, segurou a onda, não foi pro confronto com a imprensa, não detonou tudo e a todos. E até, de alguma maneira, humildemente, reconheceu coisas como, por exemplo, se não fosse o Marquezin, isso é meio óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, se não fosse o Marquezin, o Grêmio teria sido goleado para a equipe do Palmeiras. Bem, gente, o negócio é mais ou menos por aí. O Renato começa concordando que se não fosse o Marquezin, o Grêmio teria sido goleado. Ele disse que sabia que o Palmeiras iria para cima, porque os dois últimos resultados não eram bons. Se eles não tivessem vencido essa partida, basicamente dariam adeus à disputa pelo título. Então, o Renato disse que colocou tudo isso e disse, olha, ele sabia que eles estavam pressionados pela torcida e estava segurando o time do Grêmio, esperando a hora certa para contra-atacar. Mas em pelo menos 3 momentos da entrevista, o Renato, num tom tranquilo, sem, exceder o limite, aumentar o tom da voz, o Renato falou que, infelizmente, quando ele estava trocando ideias com a comissão técnica para fazer mudanças, para fazer e soltar um pouco o time do Grêmio, tentar ir para o ataque, ir mais para frente, tomaram um gol. Um repórter estava muito atento e prestou atenção que momentos antes do gol, o Renato iria fazer mudança. Ele tinha chamado o Diego Souza e tinha chamado o Mike. Ele quis saber com o Renato o que ele estava pensando, qual era a estratégia. E o Renato até não falou muito sobre o Diego Souza, se ele só trocaria Diego Souza pelo... Quando eu falo do Diego Souza, na verdade é Diego Costa, né? Eu tô toda hora trocando. O repórter perguntou pro Renato se ele... por que ele estava fazendo, o Renato não explicou muito se ele botaria Diego Costa mais o Bright White, ou se ele só faria a troca simples, mas a questão do Mike o Renato viu que o Palmeiras estava entrando muito por ali, na verdade estava entrando por todos os lados, mas enfim, o Reinaldo estava tendo dificuldade, ele ia botar um segundo lateral, o Mike, para ajudar o Reinaldo, e tá aí, se for o caso, ter escape com o Reinaldo pela esquerda e também dobrar a marcação por ali. Mas acabou não dando certo, o Renato disse que quando ele viu que tomou o gol, ele falou, bom, então agora vai ser modificada a situação, ele bota o Diego Costa, mas bota também o Monsalve, bota também o Cristaldo e tenta jogar mais para frente. O repórter, outro, pergunta atentamente, dizendo, mas tu já tinha dito que não dá para jogar os dois juntos, o que mudou? E o Renato se defende dizendo que, olha, dependendo da situação do jogo, no momento de cada partida, tem horas que dá para arriscar. Esse era um momento que precisava arriscar, porque o Grêmio precisava de pelo menos um gol de empate e que dava para tentar fazer essa situação. A todo momento o Renato repetia a situação do Grêmio saber sofrer. Porque ele fala umas 4 ou 5 vezes essa frase, dizendo que sofreram e sofreram até demais, ele admite isso, que o Grêmio passou do limite do sofrimento, mas que tem horas que os jogadores precisam saber sofrer e que ele estava falando isso para os jogadores. Ele concorda até que demorou um pouquinho demais para mudar, mas que toda moeda tem 2 lados, ele poderia ser perigoso, eu poderia ter aberto o time, e um ponto lá também não era ruim, já estava de bom tamanho, não era uma situação tão ruim para mim e tudo mais, então o Renato, de alguma maneira, ele tenta ficar se defendendo e tudo. Mas ele concorda que o Marquezin foi o melhor em campo, principalmente no segundo tempo, ele disse que o Palmeiras jogou muito mais, que o Marquezin teve uma noite feliz, só por isso que a coisa não foi muito pior, muito difícil, e aí voltou a falar que eles estavam sofrendo, tomaram um gol quando não era o momento de tomar o gol, porque naquele momento ele já estava para fazer uma outra estratégia e tudo mais. O Renato confirmou que vai mudar o jeito de jogar, que não vai ficar com essa situação de 3 volantes, 2 ponteiros de um centroavante, que esse jeito de jogar sem um meio-campista definido, porque às vezes o Edenilson também sai pela lateral, o Soteldo vem pelo meio, o Soteldo às vezes está lá na ponta esquerda, né? E aí ele vai mudar esse jeito de jogar contra a equipe do Juventude, porque ele tem um compromisso de ficar mudando a equipe conforme o adversário, e aí até por estar em casa e jogar contra o Juventude na arena, as coisas vão ser diferentes. Me chamou a atenção que ele fecha a entrevista dizendo que vai aproveitar a data FIFA para treinar e nesse treinamento achar métodos para vencer o Juventude. Pela primeira vez o Renato fala abertamente que tem que treinar, que tem que melhorar. Ele também falou que tem que melhorar, que estão abaixo e tudo mais, que é meio óbvio. Mas até então esse óbvio não estava sendo falado. Agora, eu repito, a entrevista mudou completamente. Tá? O tom é completamente diferente. É um Renato falando também, óbvio, que o Grêmio não está bem, terá que melhorar seu futebol. E aí?
Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.